Então, iniciando a gravação, a fala é toda sua. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao professor Cleito pelo convite de estar aqui com vocês nesse momento na aula de História, finalizando esse assunto bem legal, né? Bom, esse assunto, ele é muito importante e nós já tínhamos conversado também lá na nossa primeira unidade um pouquinho sobre esse assunto na perspectiva das artes visuais. E aí, quando a gente fala sobre a Semana de Arte Moderna que nós tivemos aqui no Brasil em 1922, nós vamos ver que esse movimento eles tinham como objetivo criar uma identidade nacional. E essa identidade nacional, ela foi criada justamente por esses artistas, como o Oswaldo de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Mafalda, e entre outros. Eles tinham uma preocupação de justamente criar uma identidade em que os brasileiros tivessem uma perspectiva do Brasil, como seria a cara do Brasil para eles naquela época. E aí eles começaram a se opor ao modelo que se tinha de arte aqui no Brasil, né, de identidade. Até então, o que nós tínhamos de representação aqui do Brasil na questão da nossa imagem enquanto identidade nacional era uma cópia do exterior, ou seja, nossa arte, nossa identidade era muito baseada em questões acadêmicas, era muito pautado a questão de uma identidade com técnicas que vinha da Europa e principalmente dos Estados Unidos também. E aí esses artistas, quando eles se reuniram, eles começaram a pensar: bom, nossa arte tem que agregar elementos da nossa cultura aqui brasileira. E aí eles começam em 1922 a organizar esse evento, que foi uma semana, onde eles propuseram trazer esses elementos característicos que formassem uma identidade nacional. E aí esse movimento começa, né, através do Oswaldo de Andrade. Ele consegue reunir artistas de diversas áreas, escritores, pintores, músicos, e aí eles vão ser chamados de modernistas, porque eles vão criar essa arte baseada na questão brasileira. Porém, todavia, quando eles vão organizar essa Semana de Arte, né, vejam que a proposta é formar uma identidade nacional. E aí, para a gente formar uma identidade nacional, nós temos que trazer elementos de todas as regiões do país. Só que esses artistas, eles vão muito focar no eixo sudeste, principalmente ali, São Paulo, Rio de Janeiro e também um pouco de Minas. E aí, muitos críticos depois da arte vão falar justamente desse movimento, porque deixa um pouco de lado alguns lugares do Brasil. E já que a gente está falando de formar uma identidade, tem que envolver todos. Além dessas críticas, esse movimento também recebeu fortes críticas, como nós já temos conversado também na aula de arte, justamente pela maneira que eles se expressavam, né? Antes tinha todo aquele academicismo, aquela forma acadêmica de seguir, e eles começam a criar um novo tipo de arte, não obedecendo essas regras, mas trazendo elementos mais da nossa cultura, da nossa identidade. E aí aquelas pessoas que já estavam acostumadas com aquele tipo de arte começam a não gostar e a criticar fortemente esse movimento, né? Principalmente as mulheres, como a Anita Mafalda, que começou nesse movimento, vai receber duras críticas, né? Eles vão
receber essa arte aqui no Brasil com desdém, ou seja, de início eles não vão gostar, né? A elite, como a gente fala, que é que está recebendo essa arte, vão tratar com desdém, não vão aceitar de início. Mas aí, à medida que vai se passando o tempo, outros artistas vão agregando valor a essa Semana de Arte Moderna, e aí eles vão tendo uma aceitação. E eles conseguem aí formar uma identidade, né, identidade nacional, a partir desse movimento. E um dos objetivos também desse movimento artístico era justamente pegar essas técnicas que eles tinham aprendido na Europa e nos Estados Unidos, né, se apropriar dessas técnicas e transformar no seu produto, ou seja, na nossa identidade nacional. E era o movimento antropofágico, né? Aquela questão de devorar o outro no sentido de pegar aquelas técnicas, né, mastigar as técnicas e produzir a nossa arte através dos nossos elementos. Muito bem, professor César. A gente agradece. Inclusive, essa palavrinha que você usou, antropofógico, de fato, ela aparece aí na última linha, gente, do nosso parágrafo que conclui o capítulo passado. E aí o professor César mencionava, né, entre outras pessoas que contribuíram para esse movimento modernista, que é outra contribuição que ele nos trouxe, apesar de o livro falar desse movimento surgido aí a partir da Semana de Arte Moderna, não denomina, mas ele trouxe para a gente o nome desse movimento, o movimento modernista. Cita para a gente também o professor César alguns outros nomes, que deixando aí a curiosidade, a gente pode depois fazer essa pesquisa, procurando conhecer melhor a vida e a obra dessas pessoas, como a Anita Mafalda, né? E uma coisa, professor, é que, importante que o senhor disse aí, sempre teve, desde a época da colonização, e sobretudo com a transferência quando o rei de Portugal veio morar no Brasil, o Dom João VI, sempre houve na história do Brasil essa tentativa de copiar uma cultura estrangeira. Aí, no caso Sim, desse período da República, o senhor mencionou a tentativa de copiar a cultura e esse jeito de ser dos Estados Unidos. Eu tinha passado para os meninos na aula passada uma pesquisa sobre o personagem Zé Carioca. Então, parece até ser contraditório, porque a partir do momento em que os brasileiros tentam copiar uma cultura norte-americana, por outro lado, esse personagem que surge nessa época aí da Era Vargas, o Zé Carioca, feito lá pelo artista Walt Disney nos Estados Unidos, enquanto a gente tenta copiar eles, eles estão produzindo uma arte, no caso o personagem Zé Carioca, em detrimento da figura do brasileiro. O Zé Carioca, no primeiro episódio que ele aparece ali junto com o Pato Donald, que é um marinheiro norte-americano, ele é alguém, uma espécie de um malandrão que convida o Pato Donald para as farras, para a bebida, nos bares do Leblon, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ou seja, enquanto a gente tenta copiá-los, eles estão produzindo lá a arte de, denegrindo, assim, de certa maneira, a imagem do brasileiro. sim, sim. E o brasileiro, né, até então, ele tinha muito esse costume de estar copiando os costumes da cultura fora, né? Não tinha esse olhar para dentro. Então, o que é o bom, o que é o melhor, é sempre o que está fora. É dos Estados Unidos, é da Alemanha, é da França. Então, se tinha a ideia, nessa época, né, de copiar esses costumes e trazer para cá. Então, era chique, né, você copiar aquele costume. Tanto é que nós aqui no Brasil somos um país tropical e um dos costumes era usar aquelas roupas lá na Europa, que faz muito sentido por conta do frio. Usar aquelas roupas bem quentes. E aqui a nossa elite brasileira começou a adotar aquele tipo de vestimenta que fazia muito calor e não fazia sentido usar esse tipo de roupa aqui, né? E aí, quando o professor Cleito fala do carioca, né? E aí a gente começa a pensar como o outro nos vê, né? Então, se a gente ainda não estava se vendo da nossa perspectiva, como é que esse outro, o de fora, né, o estrangeiro, nos vê? E aí o americano, lá do Walt Disney, vai criar esse personagem que é um malandro, que trapaceia, né, que não está nem aí, e ele dá essas características, o título de jeitinho brasileiro, né?
o malandrão que vai lá e consegue tudo ali como ele quer. E nesse sentido a gente percebe como é que o americano, né, e as pessoas também da Europa têm a perspectiva do ser brasileiro, né? Aquele malandrão, corrupto, que leva as coisas na brincadeira e não está nem aí para o que está acontecendo. Professor, se fosse nos dias atuais, para o senhor citar para a gente assim, algum nome, seja na área da literatura, na arte da música, da dança, na parte do teatro, algum nome brasileiro assim que leva ao exterior uma representação da cultura brasileira hoje em dia, um artista que é brasileiro, que é reconhecido no exterior nos dias atuais. O senhor citaria para quem hoje? Para nós quem hoje? Rapaz, nós temos uma lista muito grande de artistas, né? Já também depois da Semana de Arte Moderna, nós tivemos outros artistas que tiveram uma repercussão muito grande, né? Como o Cândido Portinari, o Di Cavalcanti, que eles começaram a problematizar situações do Brasil que não eram mostradas até então, né? Através dos problemas sociais que também faziam parte da realidade. E a Tarsila e por aí vai. Hoje em dia, nós temos os artistas contemporâneos, né? Que levam essa arte para fora do Brasil. Nós temos, entre eles, o J. Borges, que é daqui de Pernambuco, né? Da cidade de Bezerra. Né? Inclusive, a turma do nono ano, nós já tivemos o prazer de ter visitado, lá quando a gente era do Fundamental 1, desse artista J. Borges. Inclusive, ele é conhecido em mais de 120 países, né? Engraçado que aqui em Pernambuco, muitas pessoas ainda não conhecem o J. Borges, mas lá fora ele leva uma imagem não só de Brasil, mas de identidade nordestina, que é um dos aspectos que eu faço meu estudo no mestrado, né? No mestrado eu questiono muito essa questão da identidade nacional que foi criada do Brasil e principalmente a identidade nordestina que foi criada com a gente, né? Porque quando a gente fala de Nordeste, está muito atrelado à questão de pobreza, miséria, de falta de intelectualidade. E aí o J. Boy, ele com as suas obras, traz o Nordeste, não é, para o mundo que, às vezes, até a maioria dos brasileiros, principalmente os turistas, não conhece, que é o Nordeste representado através da cultura popular. E aí nós temos o Ariano Suassuna, temos o Ariano Suassuna, deu um branco agora, são tantos que deu um branco. E também tem uma repercussão muito grande, né? Através da literatura. Na música, nós temos o Mangue Beat, o movimento do Mangue Beat com o Chico Sainz, e assim sucessivamente. A nossa representação hoje cultural, principalmente pernambucana, né? Pernambuco ele é muito rico, o nosso estado, em questão de cultura, e representa não só a nossa identidade aqui enquanto Pernambuco, mas como todo no Brasil. Muito bem, professor. O restante da turma teria alguma pergunta a fazer ao nosso convidado? Não. Pode perguntar. Laís, Abdias, Cecília, Jair, Gabi, Duda, Emily, Suiane, Arthur, Cardoso, Júlia, Eduardo e Arla chegaram depois. Alguém? Alguma pergunta? Acredito que não. Então a gente agradece, professor César, a sua participação, ter tirado esse tempinho aí para dinamizar um pouco a nossa aula. E a gente vai iniciar um novo assunto, que é a Segunda Guerra Mundial. O senhor querendo pode permanecer, mas se tiver um outro compromisso, viu? Desde já a gente agradece a sua participação. Ah, tá bom, pessoal. Eu agradeço também esse momento de estar com vocês, né? Vocês sabem que eu também sou muito fã de história. A gente conversa muito sobre história. E aí eu vou pedir desculpa por não continuar com vocês, que eu vou ter que fazer aqui algumas outras atividades com outras turmas, tá bom? Mas desejo desde já uma boa aula para vocês, um bom estudo
E obrigado novamente pelo convite. Obrigado, senhor, pela participação. Valeu, professor. Valeu. Então, gente, depois dessa rica explanação aí, a gente conclui, de fato, o capítulo 6º e vamos a iniciar a Segunda Guerra Mundial analisando essa página de abertura que nós temos aí na página 31. Rafael, o vídeo saiu, está voltando aqui novamente. Vamos projetar aqui na tela para vocês. Essa primeira tela. Então, agora vocês ligam aí o microfone para a gente poder conversar sobre esse nosso novo assunto. Nós temos aí o que seria uma sexta congresso, uma reunião, né, do Partido Nazista, pessoas convocadas aí pelo Hitler lá na Alemanha. E aí chama a atenção duas coisas para a gente, Duda e os demais, Clara, Laís e os demais. A primeira coisa que chama a atenção é a grande adesão, o grande número de pessoas que estão aí participando, que se reúnem, e não se reúnem assim no que seria uma aglomeração desorganizada. Vocês percebem que eles estão bem enfileirados, até obedecendo o distanciamento social de pelo menos 1,5 m a 2 metros de distância, né, provavelmente usando capacetes e máscaras, ou seja, bem disciplinados, bem enfileirados ali, mostrando uma disciplina, uma rigidez nesse comportamento. Aliás, afinal de contas, né, existia aquela ideia de raça superior, então tinha que passar essa superioridade em todos os aspectos. Chama a primeira atenção essa organização, a quantidade de gente. Outra coisa que chama a atenção é que essa reunião, que é o 6º Congresso, ela acontece um ano, diz aí a legenda da imagem, após a chegada de Hitler no poder, para a gente perceber a rapidez da adesão às ideias e da devoção à personalidade do Adolf Hitler. No centro da imagem, vocês veem pessoas saudando o que seria a bandeira da Alemanha, e não dá para ver bem, mas parece que um dos três ali que estão por trás da bandeira, no caso de costas para nós que estamos observando, do meio parece ser Hitler, a quem os três saudam. Ô professor, Oi, Abdias. você ouviu? Parece que os sobrinhos de Hitler não vão nem se casar nem ter filho pra acabar com a família, parece. Acabar com o nome. Mas, rapaz, vi isso não. Na época foi? Eu sei não, parece que foi. Eu sei que eu vi aí, eu tô lembrado não direito, mas foi assim, Mas tu viu no assunto, foi? Ou vi isso na internet? na internet. Ok. Não sei nem se tá certo, né? Como é a história? Não sei nem se tá certo, né? Porque o povo inventa coisa. Pois é, rapaz. E essa figura assim emblemática que muito contraditória, pesquisada e controversa da história, né, que chama muito a atenção, é que o povo gosta de realmente criar histórias com E. Então, o primeiro parágrafo da página 32, ele pede que a gente relembre um pouquinho aquilo que foi a Primeira Guerra Mundial. Eu preparei esse resumozinho aí, que vocês podem aí na tecnologia de vocês tirarem o print, ou depois, havendo interesse, a gente pode disponibilizar lá no Classroom ou no grupo do WhatsApp. Um resuminho rápido daquilo que foi a Primeira Guerra, cujas consequências são tomadas como motivo para fazer acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto onde acontece a Primeira Guerra Mundial são disputas territoriais, a criação também, faltou a gente colocar aí, a criação de uma identidade nacional, os países, sobretudo ali da região dos Balcãs, Sérvia, Iugoslávia, queriam sua independência do Império Austro-Húngaro. Nessa briga ali, os países terminam se envolvendo, vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro sobrinho do imperador austríaco, que vai ser assassinado. E aí a Áustria-Hungria acusa a Sérvia, os alemães entram em defesa da Sérvia, aliás, em defesa da Áustria-Hungria, a Rússia entra em defesa dos sérvios e está estourada ali a Primeira Guerra Mundial. Se formam duas alianças, a Tríplice Entente, lideradas, é claro que não eram só esses três países, a guerra foi mundial, mas a liderança do primeiro grupo, a Tríplice Entente, que foi o grupo vencedor, Inglaterra, França e Rússia. A Rússia permanece
até 1917, quando lá no seu interior estoura a Revolução Comunista, e aí os russos saem da guerra. Parece que está chegando aqui Vitória. Já o outro grupo, a Tríplice Aliança, era formada aí pela Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, que permanece só um ano da Primeira Guerra. Depois do ano de 1915, ela muda de lado e passa para o lado da Tríplice Entente. Em 17 temos a saída da Rússia. A Rússia, de certa maneira, desestabilizando ali essa aliança da Tríplice Entente, mas ela vai ser reforçada pelo ingresso dos Estados Unidos. Em 1917, os Estados Unidos têm um navio afundado pela Alemanha, então eles ingressam na guerra ao lado da Tríplice Entente, apoiando a Inglaterra e França. Já tinha também recebido o reforço da Itália 2 anos antes, em 1915. Em 1919, um ano depois do término da guerra, de 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial, um ano após é assinado o Tratado de Versalhes, que, entre outras coisas, foi uma reunião ali dos países vencedores para, sobretudo, impor punições à Alemanha, que foi assim considerada a causadora da Primeira Guerra Mundial, como vai ser também da Segunda Guerra. Apesar de ser uma guerra ali de ser uma disputa interna nos Balcãs, a Sérvia que queria independência da Áustria-Hungria, assassina o príncipe herdeiro, a Alemanha toma as dores, estoura a guerra, mas a maior punida, aquela que vai receber as maiores punições, vai ser a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, com esse Tratado de Versalhes. Fica claro, porque a gente vai precisar e vai sempre estar voltando a esse termo, o Tratado de Versalhes. Então, sempre quando ouvir, lembra que foi aquela reunião que colocou as punições sobre a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Entre essas punições, decididas no Tratado de Versalhes, podemos citar: a Alemanha ficou impedida de fabricar armas de grosso calibre, apenas revólveres, teve que devolver territórios tomados, sobretudo Alsácia e Lorena, que pertenciam antes à França, e o que era o Império Alemão passou agora a ser uma república, que durou pouco tempo, porque logo Hitler tomou o poder e instalou o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich. E também nesse ano de 1919 foi criada a Liga das Nações, uma organização dos países ali para impedir futuras guerras, que depois da Segunda Guerra se transformou na ONU. As imagens também ajudam a gente a relembrar que foi um pouco a Primeira Guerra Mundial. Na primeira imagem, na parte inferior, vocês têm essa divisão dos países. Em verde, os países da Tríplice Entente, em laranja, os países da Tríplice Aliança. Segunda imagem, as trincheiras, com a guerra marcada não tanto pelo movimento, mas pelos soldados escondidos em trincheiras, valas cavadas na terra, onde se escondia todo o corpo, ficava só a cabeça de fora para mirar o inimigo. Foi uma guerra diferente daquelas que a gente iniciou o ano vendo, aquelas guerras que aconteceram, aqueles conflitos que aconteceram no finalzinho do século XIX e início do século XX. Foi uma guerra marcada, como mostra a terceira imagem da parte inferior, pela tecnologia de guerra, de metralhadoras, o avião também, surgido aí nesse início dessa década de 1910 por ali, vai ser usado na Primeira Guerra Mundial. Armas químicas, como a gente percebe na penúltima imagem, soldados com máscaras de gás. Mas também houve algumas curiosidades, como o armistício, a trégua, a folga de Natal, em que nessas datas os soldados saíam das trincheiras, iam, como vocês veem na última imagem, jogar uma bolinha e até trocar presentes com as tropas inimigas. Panetones, cartões de Natal e tudo mais. Então, relembrando um pouquinho o que foi a Primeira Guerra, porque o primeiro parágrafo ele pede isso aí para a gente relembrar isso, já que, como dissemos, a Primeira Guerra Mundial foi tido como a consequência dos conflitos não resolvidos que vão resultar na Segunda Guerra Mundial. Questões mal resolvidas, italianos, apesar de terem passado para o lado do grupo vencedor, eles vão se sentir injustiçados, acham que mereciam mais recompensas pela participação na guerra. Os alemães vão ser os mais prejudicados pelo Tratado de Versalhes. Nós vamos ter aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a ascensão, ou seja, a subida no poder dos regimes autoritários. Na Itália, o Mussolini,
Na Alemanha, o Hitler. Na Espanha, o Francisco Franco. Em Portugal, o Antônio Salazar. Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas. Então, todas essas questões vão fazer estourar um novo conflito. Está aí essas questões da página 32, vocês já podem marcar, porque nós estamos nos 10 últimos minutos, mas é claro que apesar de verem a resposta, nós vamos comentar principalmente as questões que estão falsas. Então, primeiro parênteses da pergunta 1. O fim da Grande Guerra com a derrota da Alemanha levou os países aliados a pensar em um período prolongado de paz. Achavam que viria, sim, um período prolongado, mas essa paz durou apenas algumas décadas. Segundo parênteses, a ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos principais fatores para que a Europa voltasse a se armar. Nós vamos ver que a Alemanha não respeitou os limites lá do Tratado de Versalhes e voltou a se armar. Então é verdadeiro no segundo parênteses. Terceiro parênteses, a Alemanha perdeu a Grande Guerra, mas manteve seu território intacto graças à atuação de seus ministros. É falsa porque ela não manteve seus territórios intactos. Mesmo perdendo, também teve que devolver territórios. É falso. Quarto e último parênteses, a criação da Liga das Nações não conseguiu evitar que partidos de extrema-direita chegassem ao poder na Itália e na Alemanha, pregando a vingança contra os vitoriosos da Grande Guerra, totalmente verdadeiro. Sobre a Liga das Nações, dissemos que seria futuramente a ONU, mas foi criada no intuito, no objetivo de impedir novos conflitos. Tem uma interrogação ali, ao lado do glossário, ao lado da explicação desse termo Liga das Nações. Vocês veem a interrogação ao lado da terceira linha da palavra impedir, porque de fato é um questionamento, ela não conseguiu, já que estourou a Segunda Guerra. Como ainda hoje a famosa ONU, Organização das Nações Unidas, não confunda com OMS, a ONU ainda hoje em dia deixa alguns questionamentos de conflitos que ela não consegue resolver em alguns países. Guerras civis que dividem a opinião se deve ou não interferir, haver interferência ou não de outras potências. Segunda pergunta, sobre o governo de Adolf Hitler e a Alemanha no pós-guerra. Analise as afirmativas. Primeira afirmativa diz que Hitler, ao chegar ao poder, correspondeu aos grandes anseios da população alemã pelo fim do desemprego e pela volta da estabilidade econômica, tirando a Alemanha da crise de 29 e da crise também dos destroços causados pela Grande Guerra. É verdadeiro. Lá na página 9 desse seu livro 2 está dizendo que o seu governo como chanceler, antes de assumir como ditador, foi marcado pelo grande esforço para diminuir o desemprego. Ele vai ganhando a simpatia aos poucos até tomar o comando do país. Segunda afirmativa da pergunta 2, diz que a manutenção e o respeito às cláusulas do Tratado de Versalhes caracterizaram a Alemanha nazista. Pelo contrário, totalmente errada, foi o desrespeito e não respeito. Ele não respeitou as decisões lá do Tratado de Versalhes. Terceira afirmativa diz que o Partido Nazista, com o objetivo de se fortalecer no poder, estabeleceu intensa perseguição aos socialistas alemães. Também lá na página 9 nos diz que essa afirmativa é verdadeira, de modo que a 1 e 3 estão verdadeiras. Vamos marcar, como vocês veem, a letra D. Nós já estamos aí nos 5 minutos, infelizmente não dá mais para a gente continuar. Para casa, vocês vão responder a página 18 de atividades. Página 18 de atividades, vocês vão responder lá e enviar pelo Classroom. Teriam alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Até quando é a atividade? Até sexta, meio-dia, tem tempo. É só uma questãozinha lá de marcar falso ou verdadeiro. Página 18 de atividades. Está aqui na minha tela projetada. Se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar lá no privado. Bom restante de quarta-feira, bom restante de semana, bons estudos. O senhor também. Tchau. Valeu, tchau. Tchau, professor. Tchau.